Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com esta palavra. João 4:23 que diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Queridos, vamos falar sobre os benefícios da adoração. Irmãos, adoração no Novo Testamento, ela significa prostrar-se, render-se, reconhecer a superioridade do Senhor. Então, adorar é mais do que cantar, ela é uma entrega total. Ela começa com entendimento, com discernimento e com atitude. Então, a verdadeira adoração, irmãos, ela é uma adoração espiritual, ou seja, ela é movida pelo próprio Espírito que habita em nós. E o verdadeiro adorador é aquele que está alinhado à palavra, alinhado à oração, alinhado a Deus. E isso é poderoso. Por quê? Porque a adoração, ela envolve toda a vida do crente. E não só isso. Envolve também a obediência e o caráter. Então é poderoso. Então não é só cantar, não é só ir para a igreja, chorar, sentir uma emoção, um arrepio. Não é isso. É muito mais profundo, é muito mais além do que isso. Então quais são esses benefícios? O primeiro benefício da adoração é que a adoração nos aproxima da presença de Deus. Salmos 22:3, o salmista diz: porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Irmãos, quando nós adoramos, nós passamos a experimentar e fazer parte de uma manifestação da presença de Deus em nossa vida. E isso é totalmente poderoso. Segundo benefício da adoração é que a adoração, ela transforma o coração. 2 Coríntios 3:18, Paulo diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Aleluia. Então o adorador, aquele que adora, ele tem o coração transformado. E se o coração é transformado, as atitudes, as ações, a vida da pessoa será transformada. Ou seja, ela vai sendo moldada à imagem de Cristo. Louvado seja Deus. Terceiro benefício da adoração é que a adoração fortalece-nos na batalha espiritual. Queridos, segundo Crônicas 20, 21, 22, o texto diz: e tendo tomado conselho com o povo, ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa. E o tempo que começaram com júbilo, veja só, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon. Querido, nós temos aqui, Deus usando a vida de Josafá. Josafá, diante de uma grande perseguição, de uma grande luta, de uma grande batalha espiritual, ele põe o povo para orar, põe o povo para adorar e põe o povo para buscar o Senhor. Você quer ganhar a batalha espiritual? Então o louvor da adoração, em adoração, vai anteceder a vitória. Lembre-se disso. Por quê? Porque a adoração abriu caminhos para o agir e o operar de Deus. Lembre-se disso. E isso é fundamental, irmãos. Não é só cantar 3 hinos daqui, 4 hinos dali, 7 hinos, vamos fazer batalha, tem que cantar 3 hinos de sangue, tem que cantar 7 hinos de sangue, e agora tem que ler um texto e tem que orar. Não é isso. A adoração tem que estar na essência. A adoração tem que estar no caráter. Não é só para um momento específico, é em todos os momentos da nossa vida, da nossa caminhada com Deus, devemos adorar. Quinto benefício, a adoração, ela alinha
a nossa vontade, ou seja, o nosso coração com a vontade de Deus. Ou seja, eu passo a discernir, a obedecer e a fazer a vontade de Deus. Romanos 12, verso 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu irmão, a nossa vida, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Tudo que há em nós. Então a adoração, querido, ela implica também em apresentar um corpo como sacrifício vivo. Ou seja, a grande maioria não se preocupa com o corpo. As pessoas sabem do que faz mal ao corpo e elas usam. As pessoas sabem, de um modo geral, quantos crentes são conscientes de que determinadas comidas elas vão prejudicar, inflamar o corpo, mas a gula é tão grande porque muitos estão normalmente preocupados com o pecado do outro, não é porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque não sei quem agiu dessa maneira. Isso é pecado, mas não consegue ver o seu próprio pecado. Então, o adorador, ele discerne o que come, ele discerne o que bebe, ele discerne o que fala, ele discerne com quem se relaciona, ele discerne o que ouve. Enfim, a adoração é algo completo, querido. Lembre-se disso, é um conjunto. Então, a verdadeira adoração, ela envolve uma entrega diária de uma vida consagrada a Deus. Louvado seja Deus. A W. Tozer, ele disse: adoração é a joia perdida da igreja, né? Precisamos encontrá-la, sabe? Adoração é algo completo. Lembre-se disso, não é só para momentos. Culto com a nomenclatura de adoração, vamos fazer aqui uma adoração ao Senhor. Não é assim que funciona, querido. Nós já devemos ser verdadeiros adoradores. A nossa vida é uma adoração a Deus. Lembre-se disso. E John Piper, ele disse: missões existem porque a adoração não existe. Eita, é forte. Missões existem porque a adoração não existe. Então precisamos entender com profundidade o que está escrito. Irmãos, quais são os males de não adorar, de não entender a adoração? É interessante que a ausência da adoração, ela vai levar o crente a uma frieza espiritual total, à idolatria e ao afastamento da presença de Deus. Então, esse aqui já é o maior de todos os males, mas tem mais. Primeiro mal: não adorar conduz à idolatria. Romanos 1:25 diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram, e serviram mais a criatura do que ao Criador. Querido, quando Deus não é o centro da adoração, algo vai ocupar o lugar de Deus. Então, e quando a gente fala de idolatria, é de um modo geral, é para todos, querido, porque ídolos pode ser um filho, ídolo pode ser o carro, ídolo pode ser o emprego, ídolo pode ser o cartão de crédito, ídolo pode ser várias emoções, sentimentos e comportamentos, E esses ídolos precisam realmente ser exterminados para que Deus ocupe o lugar que de fato é dele, o centro, o centro de tudo em nós, do nosso coração ao Senhor. Segundo mal, para quem não adora, não adorar endurece o coração, irmãos. Hebreus 3:12, o escritor diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Querido, a falta de comunhão, de adoração, de uma forma constante gera distanciamento espiritual. Essa é a geração que mais tem se afastado da presença de Deus, do próprio Deus. Uma geração descompromissada, uma geração que escolhe os cultos que vão, que escolhe os pregadores que querem, que escolhe a palavra que quer ouvir. Então a gente vive esse declínio, da adoração, aonde crentes, como eu já falei um tempo aqui atrás, estão sendo fabricados e não regenerados.
E há verdadeiramente um grande mal nisso e uma consequência muito maior aguardando a esses que não têm o discernimento. Então, terceiro mal, né, de quem não adora é que não adorar produz ingratidão. Esse é terrível, querido. Romanos 1:21, Paulo diz, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, mas nem lhe deram graças. Deixa eu repetir aqui, Romanos 1:21, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Meu irmão, a ausência da adoração, ela gera uma falta de reconhecimento da bondade de Deus, querido. Quanta ingratidão, meu Deus! Lembrando que a ingratidão, querido, é terrível. E o número de ingratos, queridos, é muito grande. E é de todas as áreas. Isso tem causado frustrações, divisões, decepções, frieza espiritual. Por quê? Porque a grande maioria, por não ter maturidade espiritual, pelo fato de serem imaturos espiritualmente, não consegue discernir, a ingratidão ou ingrato. Então, normalmente culpa a igreja, culpa lideranças, culpa pessoas, enfim, a pessoa não consegue discernir que a ingratidão daquela pessoa, ela não condiz, com o caráter de Deus, com o caráter de Jesus e muitas vezes com a identidade daquela igreja que ela congrega. Então, quando a pessoa não tem maturidade emocional, não tem, aliás, equilíbrio emocional, nem maturidade espiritual, o que é que ela vai fazer? Ela vai botar tudo no pacote e vai dizer, não presta. Então, é perigoso quando você se depara com ingratidões e, ao mesmo tempo, a pessoa que está sendo agora afetada pela ingratidão, ela não tem equilíbrio emocional, nem muito menos maturidade espiritual. Então gera um mal muito grande, Lembrando que por trás de tudo isso não é só uma ação maligna. Existem pessoas mau caráter mesmo, existem pessoas ruins, disfarçadas de crente. E isso é perigoso. Quarto mal, querido, não adorar enfraquece a fé. Salmo 106, versos 12 e 13 diz, então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores, cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Irmãos, quantos que têm uma fé enfraquecida, porque essas pessoas, elas não têm raízes espirituais. E se elas não têm raízes, elas não frutificam. Normalmente essas árvores, elas têm as folhas murchas, outras têm as folhas secas e outras estão só os galhos. Sem adoração constante, querido, a pessoa não consegue frutificar. Ela não consegue lembrar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Além de pessoas ingratas, existem muitas pessoas que são egoístas, egocêntricas, que só pensam em si e que só querem para si. E fazem qualquer coisa, até mentir para adquirir o que quer. E isso é perigoso, por quê? Porque a fé não consiste, querido, em eu me beneficiar. Não, a fé consiste em adorar a Deus, em reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e crer na sua palavra e seguir os seus caminhos, os seus passos, ou seja, ter atitudes que glorifiquem a Deus. Quinto mal, não adorar, querido, compromete o propósito eterno. Apocalipse 4:11 diz, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Meu irmão, nós fomos criados para glorificar a Deus, para adorar a Deus, Nós fomos criados, querido, para nos comprometermos com o propósito do céu. E quando eu faço o contrário de tudo isso, querido, meu irmão, deixar de adorar é se afastar do propósito de Deus. Não compreender a adoração, irmãos, é se afastar do propósito de Deus. Lembre-se disso. E isso é extremamente perigoso.
extremamente perigoso e precisamos entender e discernir tudo isso. Amém? Então, para fechar, irmãos, a adoração é o centro da vida cristã, não se esqueça disso. Ela aproxima da presença de Deus, né? Transforma o caráter, fortalece as nossas vidas em meio à batalha espiritual, alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Mas não adorar, querido, gera frieza, idolatria, distanciamento espiritual. Querido, quando a igreja ela volta ao altar da adoração, querido, verdadeiramente ela vai experimentar de renovação, de poder, de intimidade e da presença de Deus. Eu quero abençoar você. Pai, em nome de Jesus eu oro, eu abençoo a sua vida. Eu declaro sobre você adoração genuína, uma adoração pura, uma adoração que venha do teu coração, o coração de Deus. Que sejamos verdadeiramente adoradores aprovados, verdadeiros adoradores, na nossa essência, nas nossas atitudes, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de ser, que possamos ser transformados pela presença de Deus e entregar ao Senhor uma adoração pura, limpa, honesta, sincera, verdadeira, para a glória do Senhor. Eu oro e te abençoo em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você e há um Deus nos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, deixe seu comentário. Um abraço e a paz.